Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Vamos lá dar continuidade ao nosso propósito de oração, palavra sobre o Brasil e jejum para quem pode, quem está nesse propósito. E nós vamos hoje meditar em Provérbios 11, vamos antes orar, meditar a palavra e orar no final. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajude a ter entendimento, discernimento daquilo que o Senhor quer nos entregar para o dia de hoje. Abençoa o nosso país, Deus, que seja conforme a vontade do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, lá em Provérbios 11, no verso 4, está falando assim, ó. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. O que isso tem a ver com o Brasil, com a situação do Brasil? Hoje o Brasil tem muitos poderosos, juízes poderosos, pessoas de poder aquisitivo de muitos bens, que estão deturpando a lei, que estão alterando a justiça, que estão perseguindo as pessoas, usando o poder para perseguir as pessoas. Só que no dia que o Senhor já marcou, que é o dia da ira do Senhor, o que é o dia da ira do Senhor? O dia que a terra será abalada, céus e terra serão abalados, porque Deus irá julgar toda a injustiça, toda a malícia, toda a maldade, será julgada por Deus. Às vezes a gente pensa assim, nossa, está demorando para vir a justiça, só que Deus já marcou, existe a justiça de Deus no nosso tempo, que Deus aplica no nosso tempo, mas existe um dia em que será o dia da ira do Senhor, é o dia onde toda injustiça será julgada. Então, céus e terra serão abalados. Essa semana foi uma semana que o Senhor falou muito comigo sobre arrebatamento, sobre a vinda do Senhor. Então, eu quero falar isso com vocês, né? Aquilo que o Senhor me entregou. Existe um dia marcado para a ira do Senhor. A igreja, ela não foi feita para o dia da ira. Então, o Senhor irá nos salvar da ira, mas o mundo vai viver essa ira quando... lá em Apocalipse se fala, quando vai começar o derramamento das taças da ira do Senhor, abrir os selos, onde os anjos vêm, são trombetas, selos e taças. Então são acontecimentos que vão acontecer, são coisas, eventos que vão acontecer na terra por causa da ira do Senhor. Então, porque assim, quando há muito pecado, a terra começa a responder esse pecado. Então, quando há iniquidade numa região, a terra ela clama, porque a terra foi feita justa, o Senhor fez o homem justo, só que o pecado corrompeu. E em resposta ao pecado, à iniquidade, a terra responde isso. Por isso que há terremotos, há enchentes, há essas coisas por causa da iniquidade que existe no local, na cidade, no ambiente, na região. Você pode perceber que em regiões mais periféricas tem algo ali que é de sobrenatural. A gente não consegue explicar por que o bairro não rompe, por que aquele bairro não cresce, não prospera, porque tem algo ali puxando para trás. Geralmente, mais especificamente, pecado, iniquidade. Isso ele impede a pessoa de crescer, de evoluir, de prosperar. Todo pecado puxa a pessoa para trás. Às vezes a pessoa consegue até dinheiro, porque você está vendo aqui falando, as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. Então, nesse dia que está marcado para o Senhor, que ele vem após o arrebatamento, não vai adiantar o dinheiro. Então as pessoas vão se esconder. Vocês podem olhar nos noticiários que os ricos e os poderosos já estão construindo bunkers, porque eles sabem desse dia. Eles não querem que o povo saiba, que o povo descubra. Mas eles sabem que Deus vai abalar céus e terra, que está próximo, cada vez mais próximo esse dia. Então eles estão procurando meios de sobreviver na terra, meios de viver eternamente na terra. Só que Deus já marcou esse dia. E aí, antes da ira do Senhor, virá o arrebatamento. O que impede hoje de Deus derramar a sua ira sobre a terra? A ação do Espírito Santo na terra. Então o Espírito Santo, ele está agindo ainda na terra, age através dos santos, dos escolhidos, e ele impede a manifestação
do anticristo, que é muito falado e tem muito noticiário, e toda vez que acontece algo com Israel, sai muita notícia falando sobre o anticristo, sobre isso, cada um especulando, muita gente especulando. Quem será esse? Eu acredito que nós, como crentes, vou ter que ir lá, gente. Eu acredito que nós, como crentes, nós não devemos preocupar quem é o anticristo, mas o que Jesus está fazendo. O que Deus está fazendo nesse tempo? Qual que é o meu papel nesse tempo? Essa deve ser a nossa preocupação. Então, gente, qual que é o nosso papel diante disso que a gente sabe? Que a ira do Senhor foi marcada, a data da ira do Senhor, tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. O arrebatamento é um dia que ninguém sabe, mas nós devemos estar preparados todos os dias, porque quando o Senhor falar, chamar, seremos arrebatados. Não são todos que vão ouvir. Quem vai ouvir a trombeta do Senhor para o arrebatamento? Quem tem o selo do Espírito Santo, quem está selado com o Espírito Santo, esse vai ouvir a trombeta, o chamado, será levado ao Senhor, terá seu corpo transformado e levado. Então, a Bíblia fala assim que terão dois no campo, um será tirado, o outro tomado. Hoje, no nosso tempo, as pessoas vão estar dirigindo, um vai sumir, o outro vai ficar, e aí vai gerar um caos no mundo, por conta do desaparecimento de várias pessoas ao mesmo tempo, e aí vai precisar de um líder para colocar em ordem aquele caos. Aí que vai surgir o anticristo, porque aí o Espírito Santo, da forma que ele vem hoje, ele será retirado. O que a gente precisa? Buscar o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, para a gente ouvir, para a gente não ficar disperso, distraído com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo, que elas são sedutoras, e ouvir a voz do Senhor. O que isso tem a ver com o Brasil? Há promessas de Deus para o Brasil. Há coisas que o Senhor está fazendo, vai fazer no Brasil, que nós precisamos estar atentos. O que o Senhor está fazendo no Brasil? Qual o papel do Brasil nos fins dos tempos? É uma das impressões que eu tenho. E aí, eu não posso colocar no colo de Deus aquilo que é uma impressão do meu espírito. Porque quando a gente tem algo que vem do Senhor, a gente tem uma impressão no espírito, a gente pode errar em decifrar aquilo que Deus fala. Mas Deus fala. Então, a minha impressão, estou falando para vocês da minha impressão, das experiências que eu já tive do Senhor falando comigo, ministrando sobre a nação brasileira, é que a nação brasileira tem um papel importante no tempo do fim. É um dos países chaves na ajuda da guerra que vai estourar contra Israel. Então, quem lê Bíblia sabe que no fim dos tempos Israel será cercado, como já está sendo, né? Há um momento agora de paz e glória a Deus por isso. Eu vejo como uma janela do Senhor no tempo, né? É o Senhor dando como que eu posso te dizer? O Senhor dando um tempo para nós cristãos alcançar mais pessoas, nos arrepender dos nossos erros, para que a gente não fique na terra durante a ira. Então eu vejo que Deus abriu uma janela no tempo, parou um pouco as movimentações, porque o mundo já se movimenta para o anticristo. Já tem um palco para o anticristo, para o controle, para a perseguição dos cristãos e dos judeus. Mas Deus abre uma janela de tempo para nós. Eu vejo isso acontecendo, esse momento de paz. É uma janela de tempo. Mas esse tempo vai se findar, porque a palavra de Deus precisa se cumprir. O dia da ira do Senhor precisa se cumprir. O arrebatamento precisa se cumprir e a volta do Senhor Jesus. Então, qual é o motivo da volta do Senhor Jesus? Ele vai guerrear em favor de Israel. Então, a terceira guerra mundial provavelmente será uma guerra lá no Oriente Médio, que vai estourar lá. Países vão entrar a favor ou contra Israel. Grande parte será contra, mas existem países escolhidos pelo Senhor que vão estar do lado certo. E o Brasil é um desses países. Amém? Então, nós precisamos orar para quê? Para que a gente esteja alinhado com o que Deus está fazendo. Então, o Brasil precisa estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. E a gente precisa de um líder que goste, ame Israel. Infelizmente, o atual
de um manifesto lá do Holocausto. Ele tirou o Brasil dessa aliança que os povos têm, que os países têm, ele tirou. Então, isso é ruim para o Brasil, porque a Bíblia fala que abençoado é quem abençoa Israel e amaldiçoados que te amaldiçoam. Então, o Brasil entra num lugar estranho, escuro, quando ele se põe contra o povo de Deus, quando ele se põe contra Israel. Então, nós precisamos orar para que Deus faça um milagre. E só o milagre do Senhor na nossa nação. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, esse direcionamento. Senhor, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Eis-nos aqui, Deus, sendo cheios do Teu Espírito Santo. Nos ajude a discernir os tempos que o Senhor está fazendo no nosso tempo. Há muita informação sobre o anticristo, mas nós queremos saber do Cristo, do Senhor, da obra da cruz, daquilo que o Senhor quer de nós, do nosso papel nesse tempo do fim, onde as coisas estão cada vez mais difíceis, porque o Senhor nos capacita em todas as situações. Então nos ajude a discernir o tempo do Senhor para as nossas vidas, o propósito do Senhor para nós, onde o Senhor quer nos colocar, onde o Senhor quer nos levar. Nos ajude a ter esse discernimento, esse entendimento. Pai, que o Senhor possa agir no nosso Brasil com justiça e juízo. E que nós possamos ser encontrados justos, Deus, diante da Tua justiça, diante do mover do Senhor, diante daquilo que o Senhor quer fazer no Brasil. Que nós possamos ser encontrados pessoas justas nesse momento. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nós estamos aqui te clamando, te bendizendo e pedindo ao Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa os erros das nossas lideranças, nos ajude a caminhar conforme a vontade do Senhor, que nós possamos ser luz em meio às trevas, sal em meio ao dissabor, em meio à falta de originalidade, que nós possamos ser quem traz esse sabor à terra, em nome de Jesus. Amém, gente? E outra coisa que eu queria falar com as mulheres, ou com os homens também que me assistem, dia 25 de outubro vai ter um evento que chama A Milha Homem, que é um evento de mulheres, mas porém também homens podem participar, como o Mordecai, né, que acionou Esther, mas o movimento é de mulheres, para mulheres, está em oração, dia 25, vai estar acontecendo um evento em São Paulo, mas quem não puder estar lá, que esteja em casa, assistindo pela internet, intercedendo, orando, em jejum, em favor do Brasil. Que eu sei que haverá uma grande movimentação do Senhor através dessa união de oração. Aconteceu nos Estados Unidos, Deus fez o sobrenatural nos Estados Unidos, e você está vendo como que está sendo a movimentação dos Estados Unidos, como eles têm andado e procurado exercer justiça nos outros países. Conseguiu agora um feito de paz que não tinha há 2 anos, não haviam conseguido obter essa paz, conseguiu agora nesse governo de agora. Então Deus precisa que os intercessores, os líderes, as pessoas que têm o chamado de interceder pela nação, são profetas da nação, se reúnem em oração, em intercessão, em declaração da palavra, para que haja um mover no céu. Quem entende do mundo espiritual sabe que as coisas acontecem primeiro no espiritual. Por isso que a gente tem sentido essa pressão. No Brasil, eu falei nos vídeos anteriores sobre pressão, sobre como as coisas nos pressionam mais perto daquilo que está para nascer. Então, eu acredito que está para nascer uma nação nova, diferente, transformada, uma nova mentalidade, mas nós precisamos orar. Amém? Nós precisamos orar, porque Deus age na terra através da oração. Ele escolheu assim, fazer assim, por isso que precisa de nós, mesmo sem. Ele podia agir sem a gente, mas Ele escolheu fazer através da gente. Você consegue compreender isso? Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele pode fazer as coisas do jeito que Ele quiser, mas Ele escolheu fazer através do homem. Então nós somos privilegiados por carregar a palavra, declarar a palavra, orar e ver Deus fazer. Então nós não estamos mandando no Senhor, nós estamos declarando, trazendo à existência
aquilo que Deus já declarou sobre a nação brasileira. Amém? Deus te abençoe.